Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 450 é a Gênesis capítulo 11, hoje nós vamos iniciar um novo tema, raça adâmica. E o mais interessante é que durante todo o estudo, nós, na Gênesis, nós não percebemos a menção, quer dizer, mencionada, em momento algum mencionaram na Gênese espírita a presença de Eva. Porque, na verdade, nós temos que entender com todo respeito que raça adâmica é uma raça, foi uma raça como outras raças que estiveram aqui no mundo. Os europeus, os hindu, né? Os indianos, os incas, os maias. Então é inadmissível achar que Adão ele foi o princípio hominal aqui na Terra. Se você, com todo respeito, se você estudar a doutrina dos espíritos, se você estuda o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, eu peço para que as pessoas estudem, para que as pessoas não fiquem só nos vídeos. Porque aqui nós procuramos esmiuçar, mas cada qual tem uma visão. Você entendeu? Tanto é que se eu pergunto para você assim, qual é a cor da tua casa? Você vai me descrever num papel qual é a cor da tua casa. Só que, passando próximo à tua casa, eu percebo que a cor da tua casa não é a cor por você mencionada. Mas não é. Porque às vezes você foi no catálogo e, obviamente, você acertou. Mas é preciso entender que a cor do catálogo, antes do almoço, devido à penumbra, né, de antes do almoço, eu sou rígido nessas minuciosidades. A penumbra de antes do almoço leva as cores, principalmente interna, a uma tonalidade mais escura, diferente do catálogo. Depois do almoço, devido maior claridade no ambiente, aquela mesma cor já apresenta uma outra tonalidade diferente do catálogo, que a gente respeita o catálogo, mas a tonalidade é diferente. Então, a raça adâmica teve um líder que chamava-se Adão. Como lá na frente nós vamos ficar sabendo que também Lázaro
era o líder de uma é, de uma de uma raça, não assim de uma raça, mas de um aglomerado de pessoas, né? Então, nós sabemos que aqui na Terra, todos os incas tinham o seu líder, os maias, todas as raças tiveram lá os seus líderes. Então é inadmissível ter na pessoa de Adão, ou melhor, é inadmissível saber que a pessoa de Adão foi o primeiro homem que habitou a Terra há 6.000 anos antes de Cristo. A antropologia, ela já descobriu nos sítios arqueológicos vestígios dos hominídeos, dos Neandertal, do Homo erectus, né? De 60.000 anos atrás. Pesquisa para você ver, você é uma pessoa inteligente. Então, como que o mundo começou 6.000 anos antes de Cristo? Se nós temos aqui no Brasil o fóssil de uma não vou dizer de um hominídeo, mas de uma mulher numa fase ainda mais primitiva, de 12.000 anos. Outra coisa, se Deus tivesse criado Adão como sendo o primeiro homem aqui na Terra, Deus teria infringido quase todas as leis dele, criada por ele, Deus. Por quê? Porque Deus criou o ser, o princípio inteligente, simples e ignorante. Não sabemos quando e nem como. Isso é parte dele. Não vamos discutir esse assunto. Mas propensos ao bem, quer dizer, caminhe com as tuas pernas, que eu te concederei condições para que você cresça e evolua, né? E esse ser, ele estagiou todos os reinos que nós conhecemos e os que nós não conhecemos, porque encontram-se paralelos. Por exemplo, reino mineral, reino vegetal, animal, hominal. Todos reinos que nós conhecemos. Então, o princípio inteligente, ele estagiou nestes reinos. Tanto em outros planetas, quanto aqui também na Terra, alguns seres aqui. Então, a raça adâmica, ela é uma raça imigrante, como outras raças, principalmente a raça europeia, né? Os europeus. Que a raça adâmica, quando chegou à Terra, principalmente também os egípcios, eles já encontraram aqui um padrão orgânico pronto que eles puderam reencarnar. Inclusive, consta-se que a raça adâmica, eles eram muito inteligentes. Eles construíram muitas cidades, construíram muitas ferramentas. Eles eram espíritos evoluídos.
que vieram de outros planetas, como os egípcios também vieram, resgataram os débitos que eles infringiram nas dimensões às quais eles existiam, vieram para cá, trouxe progresso para a Terra, para todos aqueles que aqui se encontravam, quitou os débitos e retornou à dimensão às quais. Agora veja bem, se Deus tivesse criado Adão ali, vamos usar aquele termo, do barro, que tem uma mania esse povo que criou Adão do barro e a Eva da coluna, não da costela, né? Deus teria passado por cima de suas leis. Porque cadê o estágio nos reinos mineral, vegetal e animal para merecer o reino hominal? Porque o reino hominal é uma fase que o princípio inteligente, na fase animal, de tanto ele batalhar nos reinos passados, né, antecessores, o princípio inteligente, ele conquistou esse direito. Então, Adão não passou pelo reino mineral, vegetal, animal, já veio direto para o reino hominal, e a doutrina dos Espíritos nos ensina que Deus não privilegia ninguém. Jesus é tratado da mesma forma como nós somos tratados por Deus, através do amor incondicional. Jesus não é melhor do que nós. Veja bem, para Deus, nós somos todos iguais. A diferença que há entre Jesus e nós é que a desigualdade evolutiva, porque ele evoluiu mais e nós menos, é óbvio. Isso é mais que óbvio, não é? Não se discute isso. Então, consta-se que quando a raça adâmica imigrantes vieram aqui para a Terra, eles trouxeram muito progresso para cá. E é interessante que, em momento algum, se trata de Eva, porque isso tudo é mitologia. A teologia arbitrária católica, que sempre apoiou o catolicismo, por não ter eles condições de abarcar esse processo todo científico, né? Eles acharam melhor nos concílios criar essa fantasia para manter a humanidade. Acontece que naquela época existia nos concílios seres muito escrupulosos que imaginavam que nunca que o progresso aconteceria aqui na Terra, e que a humanidade sempre se manteriam na fase da ignorância. Por isso, eles, anticristo, criaram esses dogmas todos, porque dogmas você sabe que são leis, para manter a humanidade nesse
estado de ignorância. Mas que Adão e Eva não foram os primeiros casais aqui na Terra, não foram, e que o mundo e o planeta, os planetas e o universo, o infinito, não foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º dia, isso também é tudo mitologia. Isso é invenção das religiões para manter a humanidade no estado de ignorância, para ela não crescer espiritualmente. Porque o interesse dessas seitas religiosas é que você não cresça. Porque enquanto você não abre os teus olhos, eles vão continuar tendo os salários deles. Não é só o catolicismo, o evangélico, você entendeu? Os crentes, você entendeu? Todas as religiões. E veja bem, o espiritismo não é religião. O espiritismo é ciência primeiro, é filosofia segundo, por último é religião. Só que quando você chega a encarar o espiritismo como religião, você já não consegue encará-lo como religião. Porque não existe religião sem ciência e sem filosofia. E uma vez que você une ciência e filosofia, você já encontra ali os desígnios de Deus. Porque se os desígnios de Deus não existissem, não existiria a ciência e a filosofia. Então, quando a raça adâmica chegou aqui à Terra, ela já encontrou, eu vou usar aquele termo, quando Adão chegou aqui à Terra, né, com milhões de espíritos transgressores que transgrediram outros planetas onde eles residiam, como os egípcios, como os europeus e muitos outros, eles já encontraram um padrão aqui, eles reencarnaram aqui. E eles evoluíram, contribuíram com a evolução da humanidade aqui na Terra, e depois eles se tornaram a pátria espiritual de onde eles um dia saíram. Olha como que a doutrina espírita nos esclarece com muita facilidade. Ah, mas e Adão e Eva? Isso é tudo fantasia. Isso é inexistente, gente. Isso é uma forma de manter as pessoas ali presas ao cabresto. Então, olha só para você ver, ó. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações. Grandes. Então vamos pensar assim, vamos pensar grande. 10 milhões de espíritos vieram para cá acompanhando vamos usar, um chefe que chamava-se Adão. Ora, pois o Moisés era um chefe, né? Aquelas raças lá todas acreditavam em Moisés. Então não fala-se nos hebreus, não falam-se nos samaritanos, não fala em ninguém. Não fala-se em Moisés, né? Não fala-se nos judeus. Fala em Moisés. Moisés foi o chefe dos judeus, né? Então, a mesma coisa. Adão foi o chefe dos seres que vieram com ele.
Adão era muito evoluído, assim como Moisés também era muito evoluído. Adão era muito evoluído. Então, olha só para você ver. Foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindas de outra esfera, de outro globo, de outro planeta, de outra dimensão, de outra galáxia. Ora, só Deus e Jesus que sabem. De um outro sistema solar, tá? Que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Deu a origem à raça simbolizada de Adão. Mas não foi a princípio a raça princípio, porque, segundo consta, Deus criou o... Eu tô com uma coceira aqui, mas não é piolho não, tá? É coceira mesmo. Tô achando que é alergia. Então, segundo consta, Deus de Dante, né? Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, praticamente há 6.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. Ora, a antropologia tem vestígios nos sítios arqueológicos de fósseis do Neandertal, do Homo erectus, dos hominídeos, você entendeu? De 60, 70 mil anos, 100 e tantos mil anos. O mundo já era povoado. Ué, então que mundo é esse que foi criado há 6, 7 mil anos atrás por Deus, mas que já estava habitado há 150 mil anos atrás? Então você percebe por aí que é uma mitologia. Mitologia, né? Então, espíritos vindos de outras esferas que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, assim simbolizadas também na raça de Moisés, porque Moisés foi o líder dos judeus, né? E por essa razão mesma, chamada raça adâmica, né? Quando essa raça adâmica aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Gente, isso não é assim alegoria, não, invenção. Isso aqui são fatos, isso aqui são estudos elaborados pelos antropólogos. Isso aqui são estudos elaborados pelos cientistas, pela geologia, você entendeu? Que é através das sedimentações nas cavernas, nas grutas, onde viviam essas tribos, eles encontraram vestígios dessas civilizações todas. Então, são fatos. A ciência nunca que divulga algo que não seja fato. Ela pode até se equivocar, mas ela estuda. A ciência estuda. E quando ela divulga, é fato.
nem que ela tenha que depois modificar, porque ela encontra-se naquela questão da vulnerabilidade, porque só as leis de Deus que de fato são imutáveis, as leis do homem são mutáveis, que significa sujeita às mudanças. Mas a justiça da terra não tem vergonha de dizer, depois de alguns anos, olha, nós nos equivocamos, nós encontramos um fóssil aqui e que nós precisamos modificar tudo que nós dissemos nos estudos anteriores, mas de agora em diante passa a se valer o que nós descobrimos. Quer uma coisa mais importante do que você falar a verdade? Nesse sentido? Não é verdade? Não tem problema nenhum. É só levar o conhecimento da humanidade. Olha, naquela época nos faltava ali, ou melhor, nos faltou ali material condizente. Hoje nós somos detentores desses materiais e nós confirmamos algo diferente. Então vamos desfrutar, não é verdade? Então nós vamos para o próximo vídeo, né? E você percebe que hoje nós vamos tratar desse tema raça adâmica. É importante você seguir porque você vai deparar com muitas coisas novas.